Queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta no livro do Gênesis, no capítulo 20. Nós vamos na verdade, dar continuidade à nossa série de mensagens, Promessa e Realidade, o Evangelho através da vida de Abraão. Na semana passada, no capítulo 19, nós meditamos sobre o juízo de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra. É um texto conhecido, você que já tem caminhado com o Senhor, tem familiaridade com a palavra de Deus. Mas um texto de juízo como esse, de Gênesis 19, o Senhor ele se apresenta também graciosamente. A misericórdia de Deus ela é revelada sobre a vida de Ló e sua família. E nós vimos como a história de Ló e sua família apontam para a história do Evangelho. Porque Ló, ele é salvo, mas como nós vimos na semana passada, Sodoma tinha mudado Ló. Ló, ele faz algumas propostas completamente contrárias à vontade do Senhor. Deus, ele poupa também as filhas de Ló, que como nós vimos no final do capítulo, agem como aqueles habitantes que foram destruídos junto com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ou seja, não havia mérito em Ló e sua família para Deus exercer misericórdia, mas ainda assim Deus o salvou. E não porque Ló era bom, mas porque, através da intercessão de um justo, Abraão, Ló e suas filhas foram salvos. Isso aponta para o Evangelho porque, assim como nós, pela intercessão de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nós já fomos salvos. A palavra de Deus diz que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. E em Cristo, por conta da intercessão daquele que é justo, nós já fomos salvos. Isso não anula a justiça de Deus e as consequências terríveis que muitas vezes nós enfrentamos por conta das nossas escolhas. Mas apesar das consequências do pecado, uma vez que estamos em Cristo, o Senhor sempre nos oferece um escape. Assim como ele fez com Ló, que o anjo do Senhor o pegou e o arrastou para fora de Sodoma, muitas vezes o Senhor nos arranca, ele nos puxa através da sua mão graciosa. E hoje nós veremos a continuação dessa história através da vida de Abraão. Quando eu estava meditando no capítulo 20 de Gênesis, eu pensei sobre a nossa tendência à repetição de erros. E me veio à mente uma música popular chamada Mais Uma Vez, do Renato Russo, em que ele diz o seguinte: se você quiser em alguém em quem confiar, confie em si mesmo. E essa música reflete bem a filosofia da autoconfiança da nossa época. A ideia de que basta acreditar em si mesmo para alcançar o que deseja. Isso está presente nas músicas, está presente nos discursos motivacionais e alguns desses discursos que alguns tentam chamar de pregação, ganhando destaque nas redes sociais e até mesmo em plataformas de streaming. Discurso esse, ideia essa, em muitos conselhos que às vezes até bem intencionados, repetem essa filosofia da autoconfiança do Renato Russo, que se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Parece bonito, mas não é. Há um grande problema. Porque se a gente acreditar que somos capazes de resolver tudo, se a solução em resolver tudo está em acreditar naquela mesma pessoa, eu e você, que já tomou tantas decisões erradas antes, nós vamos chegar à conclusão que a solução não é acreditar em si mesmo. É interessante porque a realidade de confiar em si mesmo não é apenas
um equívoco, mas está completamente em oposição àquilo que nós vemos na palavra de Deus. E confiar em si mesmo, muitas vezes, pode nos levar para o lugar aonde nós não deveríamos ir. E é interessante que muitos, até mesmo dentro da Igreja de Cristo, tentam usar até mesmo textos bíblicos para fundamentar essa ideia equivocada quando dizem: maldito o homem que confia no homem. E esse texto não está falando sobre não confiar em ninguém, ele está falando em não confiar em si mesmo, na força do próprio braço, na sua justiça própria, nas suas próprias obras. Por vezes nós agimos como um cavalo sendo domado. Imagine um treinador daqueles animais que participam de provas de obstáculos, onde nos primeiros treinos, de alguma forma, o cavalo avança com confiança, mas em determinado momento ele chega naquele obstáculo que vai lhe causar medo e ele empaca, ele para, ele relincha, ele abaixa a cabeça e se recusa a pular. Quantas vezes você já não viu isso acontecer, até mesmo em provas de hipismo, nas Olimpíadas? O cavalo ele treinou várias vezes, o treinador adestrou ele. Ele repetiu aquele exercício, mas no momento da competição, aquele obstáculo que ele já tinha superado no passado, ele empaca. O medo domina o animal e ele para. E a gente vê que o treinador ele precisa agir com paciência. Ele precisa voltar ao treinamento, dedicar tempo para que aquele animal seja conduzido novamente a superar aquele mesmo obstáculo. E às vezes isso é necessário através da repetição, repetir o processo, até que aquele animal consiga vencer o medo. E por vezes essa imagem reflete um pouco sobre a nossa caminhada com Deus. Muitas vezes pensamos que superamos uma fraqueza ou que já crescemos espiritualmente, mas então Deus nos coloca em uma situação muito parecida com uma que nós já enfrentamos no passado e percebemos que ainda não aprendemos a confiar completamente no Senhor. A experiência de Abraão, em Gênesis 20, nos remete ao capítulo 12 de Gênesis. Ele é submetido a um teste muito parecido com o de Gênesis 20, quando ele mente sobre a sua esposa por medo de ser morto, e ele comete o mesmo erro. Anos depois, Deus permite que ele passe pela mesma situação. E por que o Senhor faz isso? Porque ele não apenas nos livra dos nossos erros, mas ele deseja transformar o nosso caráter e nos ensinar a depender completamente dele. Isso é irônico. Porque no final foi Deus quem protegeu Abraão. Apesar da sua tentativa desastrosa de resolver as coisas sozinho, lá em Gênesis 12, nós vemos que a história de Abraão nos ensina que a confiança na nossa própria capacidade pode nos fazer tropeçar, mas a graça de Deus, no final das contas, é o que nos sustenta. E nesse sermão nós veremos como o medo pode nos levar a pecar, mas como a graça de Deus intervém em nossa fraqueza e como a nossa verdadeira segurança não está na nossa esperteza, mas na fidelidade de Deus. Se até Abraão, o pai da fé, tropeçou confiando em si mesmo, por que achamos que nós podemos fazer diferente? Gostaria de convidar você à leitura dos 2 primeiros versículos de Gênesis 20, onde a palavra de Deus diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la.
Vamos parar nesse versículo por enquanto. O que nós vemos aqui é o medo que nos leva ao pecado. Abraão está diante de um momento de incerteza. Ele havia se deslocado para Gerar e, ao chegar, tomou uma decisão baseada no medo. Mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Ele faz a mesma coisa, não é a primeira vez que Abraão faz isso. Ele fez isso lá em Gênesis 12, quando ele chega no Egito. E ele comete o mesmo erro por temer que os egípcios matassem a sua esposa. Aqui a situação se repete. Isso nos ensina algo muito profundo. Quando nós não lidamos com as raízes do nosso pecado, ele tende a reaparecer em momentos de pressão. Às vezes nós tentamos lidar com os pecados domesticando somente as nossas atitudes. E às vezes a gente até consegue vencer alguma atitude pecaminosa, mas nós não olhamos para o pecado do coração, o ídolo do coração que nos leva a pecar. Por exemplo, o orgulho. Às vezes nós cometemos algumas atitudes pecaminosas por conta do orgulho. Aí a gente trata somente a atitude, mas o pecado continua no coração. E o orgulho ele vai se revelar na nossa vida de uma forma diferente, ou pior. A gente supera aquele pecado, aquele hábito por um tempo, mas diante de uma nova pressão, mesmo anos depois, assim como foi com Abraão, nós caímos no mesmo erro. A questão de Abraão era simples. Ele acreditava em Deus, mas ele não confiava plenamente que Deus poderia protegê-lo. O medo da morte e a insegurança fez com que Abraão tomasse as rédeas do controle da situação pelas suas próprias mãos. E essa é uma luta comum na vida cristã. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas em momentos críticos tomamos decisões baseadas no medo e não na fé. O medo nos faz esquecer de quem Deus é. O medo nos faz esquecer do caráter de Deus, dos atributos de Deus, que Ele é bom, que Ele é justo e que Ele é todo-poderoso. Abraão já havia experimentado livramentos milagrosos antes. Ele viu Deus guiá-lo, protegê-lo. Viu Deus provendo para ele, não deixando passar por necessidade. Mas no momento da crise ele escolheu confiar mais na sua estratégia, na sua esperteza, do que na fidelidade de Deus. Isso soa familiar para você? Ou esse é um problema apenas de Abraão? O medo nos faz esquecer de quem Deus é. O medo tem um efeito curioso sobre as nossas vidas. Ele faz com que a gente creia que Deus não é suficiente. Isso nos leva a tomar atalhos perigosos na nossa caminhada. Quantas vezes agimos como se estivéssemos numa posição em que a gente tem que dar uma ajudinha para Deus, para que Ele consiga cumprir as suas promessas? Isso é exatamente aquilo que Abraão fez. Em vez de confiar na proteção de Deus, ele arquitetou uma mentira para se proteger. A mentira de Abraão não apenas não o protegeu, mas colocou em risco o plano de Deus através da sua vida. Se Sara tivesse se tornado esposa de Abimeleque, o cumprimento da promessa de Deus sobre a descendência de Abraão poderia ter sido comprometido. Por isso Deus intervém. O medo também nos faz esquecer das consequências das nossas ações. Abraão não estava apenas colocando a si mesmo em perigo, mas ele estava colocando Sara em perigo. Ele colocou a sua esposa em uma posição de vulnerabilidade. Tudo porque ele queria proteger a sua própria vida. Quantas vezes, ao tomarmos decisões motivadas pelo medo, acabamos machucando e prejudicando as pessoas ao nosso redor?
Talvez você já tenha feito isso na sua vida em algum momento. Quem nunca tomou uma decisão impulsiva sem consultar ao Senhor, apenas por perceber que era a coisa mais fácil a se fazer naquele momento, e depois a gente chega à conclusão que tudo desmoronou. É como tentar segurar a areia nas mãos. Quanto mais a gente aperta, mais a areia se escorre. O medo nos leva a acreditar que temos o controle. Mas, na verdade, o medo, ele nos afasta da verdadeira segurança. E a gente precisa refletir. E eu pergunto a você, onde na sua vida o medo tem levado você a tomar decisões erradas? O medo de enfrentar um problema na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. O medo de encarar o problema de frente e confiar na graça de Deus. Confiar no caráter de Deus. E você tem trocado isso por decisões erradas, distantes daquilo que o Senhor diz na sua palavra. Você tem confiado mais em sua própria esperteza, e aqui não há nada de sabedoria. Às vezes a gente quer ser sabido ao invés de ser sábio. Quantas vezes você tem confiado mais na sua própria esperteza do que na fidelidade de Deus? Como o medo tem impactado a sua caminhada com Deus e suas relações com as pessoas ao seu redor? Temor a homens, o medo de não ter a aprovação dos outros, o medo das consequências de fazer aquilo que é certo. Se Abraão, o pai da fé, caiu na armadilha do medo, quanto mais nós. Mas aqui está a boa notícia. Deus não desistiu de Abraão. E Ele também não desiste de mim e de você. O medo não precisa governar a sua vida. E a pergunta é: você vai confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis? Você está disposto a confiar em Deus, não somente quando é favorável, quando é confortável? Isso nos leva ao segundo tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês a partir do versículo 3, que a graça de Deus, ela se manifesta em meio à nossa fraqueza. Versículo 3 até o 13, a palavra de Deus diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. E com sinceridade de coração e na minha inocência foi o que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você. E você viverá. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas as coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas?
Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio ser minha mulher. Quando Deus me fez sair de casa, da casa do meu pai, para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. O que acontece quando nós falhamos? Quando, apesar de conhecermos a verdade, nós tomamos decisões ruins e nos afastamos do que Deus espera de nós. A história de Abraão nos mostra que a graça de Deus nos encontra até mesmo no meio das nossas fraquezas. A ironia desse momento na vida de Abraão é evidente. Abimeleque, um rei pagão, age com mais integridade que Abraão, o escolhido de Deus. Enquanto Abraão mente e tenta se proteger, Abimeleque ouve a voz de Deus e responde com temor. Você já se sentiu assim? Exposto pelo contraste entre a sua fé e a retidão de alguém que sequer conhece a Deus? Às vezes você falha, você erra, você mente. E é confrontado por alguém que nem mesmo teme a Deus. Você é constrangido em seu pecado por um descrente que apresenta uma retidão moral diante do seu pecado. Como é humilhante para nós perceber que alguém sem a aliança com Deus pode em algum momento agir com mais justiça do que nós. Como nós nos sentimos envergonhados até mesmo quando alguém que se identifica como irmão em Cristo dá um mau testemunho perante os homens, tendo uma atitude pior do que descrentes que estão ao seu lado. Mas aqui também nós vemos a beleza da graça de Deus. O Senhor, ele não abandona Abraão. Ele intervém para proteger Sara e preservar a sua promessa. Deus não apenas lida com Abimeleque, mas também confronta Abraão sobre o seu pecado. Quando Deus pergunta a Abimeleque por que ele tomou Sara, a resposta do rei é quase um protesto diante do Senhor. Quando ele diz: foi Abraão que me enganou. E essa é uma cena comum. Quantas vezes as falhas dos filhos de Deus fazem com que a gente questione o caráter do próprio Deus. A fraqueza de Abraão, entretanto, não anula a fidelidade de Deus. A graça divina protege, mesmo quando nós merecemos ser desamparados. A atitude de Abraão merecia. Ele era digno naquele momento do desamparo. Mas Deus graciosamente o confronta, mas o protege. Protege Sara. Abraão falhou, mas Deus continuou com Abraão. Isso nos lembra que Deus não nos ama porque nós somos fiéis a Ele. Ele nos ama porque Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel às suas promessas. E se Ele prometeu que iria nos preservar, Ele vai continuar cumprindo, porque Ele é fiel a si mesmo e às suas promessas. Isso não é uma licença para pecarmos, porque nós vemos na história de Abraão, na história do povo de Deus,
que todos eles lidaram com as consequências da sua infidelidade. Isso traz para nós algumas aplicações, algumas lições da graça de Deus em meio às nossas fraquezas. A primeira delas é que Deus nos protege até mesmo dos nossos próprios erros. Se dependesse de Abraão, a promessa de Deus estaria comprometida completamente. Mas Deus interveio e garantiu que a sua promessa se cumprisse através de Abraão e Sara. A segunda lição é que Deus nos confronta com a verdade. Apesar dele nos livrar dos nossos próprios erros, ele não se omite, ele não se abstém de nos confrontar com a verdade. Assim como Abimeleque teve um encontro direto com Deus, muitas vezes somos chamados a encarar as consequências do nosso pecado para que a gente possa aprender, crescer e não errar mais. Porque esse Deus que nos ama e nos preserva, ele nos ama como um pai. Ele não se alegra em nos ver caminhando de uma forma que desagrada a ele e é prejudicial para nós mesmos. A terceira lição da graça de Deus em meio à nossa fraqueza é que a fidelidade de Deus é maior do que as nossas falhas. Se o cumprimento das promessas de Deus dependesse da nossa fidelidade, eu e você estaríamos perdidos. Se a promessa de Deus para nós, de vida eterna, de vida abundante, dependesse da nossa obediência, nenhum de nós seria salvo. Se a nossa salvação dependesse das nossas obras, todos nós estaríamos condenados, estaríamos perdidos. Mas a graça do Senhor nos sustenta, mesmo quando nós falhamos. É igual aquele exercício, você que é pai, ou talvez você não é pai ainda, mas você tem um irmão, um sobrinho, um irmão mais novo, que você ensinou a andar de bicicleta. Onde a criança insiste que consegue pedalar sozinho por um momento. Ela até parece que vai conseguir, você sabe que ela vai cair. E logo após as primeiras pedaladas, ela perde o equilíbrio e cai. Só que você está logo ali, perto, para amparar, para aplacar a queda. E muitas vezes Deus age assim conosco. Apesar dele deixar a gente caminhar, porque a soberania de Deus não anula totalmente a responsabilidade humana, a livre agência do homem sobre a forma como ele caminha, como ele anda nesse mundo. Apesar dele nos deixar caminhar, ele nunca nos abandona quando nós tropeçamos. Ele também não nos deixa de nos confrontar em nossos tropeços. Isso deve nos levar à reflexão. Você já experimentou a graça de Deus, mesmo após uma falha? Como você responde quando isso acontece? Como você responde quando Deus confronta os seus pecados, as suas escolhas erradas? Com humildade ou com justificativa? Tentando justificar o seu pecado. Isso nos deve levar a refletir se há alguma área em nossas vidas que nós precisamos confiar mais na graça de Deus e menos na nossa própria capacidade. Talvez hoje você se veja como Abraão, falho, tentado a controlar a sua própria vida, com medo das consequências de suas ações. Mas eu quero te dizer que Deus continua ali, preservando você, chamando você de volta, restaurando aquilo que você mesmo pode ter comprometido. A graça de Deus não é permissão para pecar, mas uma garantia de quando mesmo nós falhamos, mesmo em nossa fraqueza, Ele não nos abandona,
não para fazer vista grossa pelos nossos pecados, mas para nos perdoar e nos corrigir, nos aperfeiçoar e nos mostrar que a verdadeira segurança não está em nós, mas em Deus. Por isso eu te convido a olhar para o versículo 14 até o 18, quando a palavra de Deus diz assim: Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão tentou garantir a sua própria segurança mentindo, manipulando as consequências, protegendo a si mesmo. Ele confiou na sua sagacidade, na sua esperteza, na sua malandragem. Mas quem realmente garantiu sua segurança foi o Senhor. Isso nos ensina uma lição essencial. Nossa vida não está nas mãos da nossa capacidade. A nossa vida não está nas mãos da nossa inteligência. A nossa vida não está nas mãos da nossa segurança financeira, da nossa estrutura, do nosso networking, da nossa influência, da nossa rede de relacionamentos com pessoas estratégicas e importantes. Não. A nossa segurança está nas mãos soberanas do Senhor. Abimeleque, mesmo enganado por Abraão, acaba abençoando a vida daquele servo de Deus. Isso não faz sentido do ponto de vista humano. Abraão deveria ser punido, perder credibilidade, sofrer as consequências da sua falta de fé, mas Deus, em sua infinita misericórdia, reverte a situação. Isso não é apenas uma bênção para Abraão, mas uma prova do cuidado divino sobre a vida dele. Isso nos alerta ao perigo da autoconfiança excessiva. Eu não estou falando que você não deve, em nenhum grau, ser autoconfiante, mas nós precisamos enxergar como essa autoconfiança excessiva é extremamente perigosa. Vivemos em um mundo que nos incentiva a confiar em nossa própria inteligência, em nossa própria habilidade. Um mundo que está sempre falando: seja esperto, faça o seu próprio caminho, não confie em ninguém. Essas são frases comuns que nós ouvimos. No entanto, esse tipo de pensamento pode nos levar a viver como se nós estivéssemos no controle de tudo, esquecendo que a verdadeira segurança, ela vem do Senhor. Como eu citei, Jeremias 17:5, no início desse sermão, quantas vezes pessoas usam a palavra de Deus de forma equivocada, quando Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Aqui não é uma exortação a não confiar em ninguém, mas uma exortação a não confiar em si mesmo, na sua própria justiça, no seu próprio braço, nas suas próprias obras. Abraão acreditou que sua mentira o salvaria. No entanto, sua estratégia quase comprometeu o plano de Deus, quase entre aspas. Porque nenhum plano de Deus pode ser comprometido por conta da desobediência humana. A fidelidade de Deus sobrepõe o pecado, supera a tentativa humana de atrapalhar ou até mesmo
frustrar os planos de Deus. Quantas vezes nós agimos como Abraão, confiamos em nossa própria esperteza para evitar problemas, para conquistar coisas, ou simplesmente para nos proteger, quando na verdade estamos apenas nos afastando do Senhor. Pensando na verdadeira segurança que deve estar em Deus, isso traz para nós algumas lições. A primeira delas é que a sabedoria humana, ela é limitada. Ela existe, não pode ser desprezada, tá? Mas ela é limitada. Os nossos planos, eles podem parecer perfeitos, mas apenas Deus vê todas as coisas. Quando nós confiamos no Senhor, nós vivemos a verdadeira paz. Não confie excessivamente na sua própria sabedoria. Não despreze a sabedoria, a ciência dos homens, mas saiba, ela é limitada. Da mesma forma, esse episódio na vida de Abraão nos lembra que Deus pode transformar até mesmo os nossos erros em bênção. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu não estou falando que o fim justifica os meios, mas sim que Deus nos ama de uma forma tão maravilhosa que até mesmo quando nós falhamos, Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos admoesta. E depois Ele transforma. Ele age através daquela situação, mesmo ruim, para o nosso bem, mas acima de tudo, para a sua glória. Apesar da falha de Abraão, Deus ainda o protegeu e até permitiu que ele saísse ainda mais abençoado daquela situação. Ele ganha patrimônio de Abimeleque. Não seria injusto se ele fosse punido, na verdade seria o justo. Isso não é um encorajamento ao pecado, mas sim uma lembrança de que Deus é maior do que os nossos pecados, as nossas falhas. Terceira e última lição desse ponto é que a obediência de Deus, a obediência a Deus, ela nos dá uma segurança verdadeira, uma segurança real. Ao invés de confiar na nossa sagacidade, a nossa sabedoria, a nossa esperteza, somos chamados a confiar na obediência de Deus. A segurança verdadeira não está em manipular as circunstâncias, mas em caminhar fielmente segundo a vontade de Deus expressa na sua palavra. Imagina quando a gente vai para um lugar desconhecido e tenta dirigir sem um mapa ou um GPS, confiando apenas no nosso senso de direção. Em dado momento a gente pode até achar, pode até parecer que a gente está indo bem, mas sem perceber, a gente pode estar caminhando cada vez para mais longe do destino que nós esperamos chegar. Assim acontece conosco quando nós tentamos viver confiando apenas na nossa própria sabedoria, sem a orientação de Deus. Nós podemos estar apenas nos desviando do caminho correto. Ao invés de chegar mais próximo do destino certo, nós podemos estar conduzindo, dirigindo para o lado oposto. Por isso eu te pergunto, você tem confiado na sua própria sabedoria, na sua própria esperteza, mais do que na provisão do Senhor? Você tem confiado mais na sua própria experiência do que na sabedoria e no caráter de Deus?
Há alguma situação em sua vida que você precisa deixar de tentar controlar tudo e confiar mais no Senhor? Como você pode demonstrar uma fé mais prática na sabedoria de Deus? Como esse atributo de que Deus é soberano pode ter uma aplicação, um desdobramento prático na sua vida? Ou isso é apenas um conceito teórico que você carrega na sua mente? Deus não chamou eu e você para viver uma vida baseada somente na autopreservação, como se isso fosse o objetivo, o propósito maior da nossa vida. Não. Deus não chamou você para ficar o tempo todo nessa manipulação de circunstâncias, dominado, controlado pelo medo. A sua verdadeira segurança está em confiar no Deus que é soberano sobre tudo e todos. Hoje é dia de você deixar de lado o seu desejo, a sua necessidade de controlar tudo e descansar na fidelidade do Senhor. Gênesis 20 é um retrato da fidelidade de Deus, da bondade e da fidelidade de Deus. A história de Abraão não é apenas sobre um homem que vacilou e recebeu a graça de Deus. Ele aponta para uma história maior. Assim como Abraão falhou e precisou da intervenção divina, eu e você também falhamos e precisamos de um interventor, de um salvador. O Evangelho nos mostra que Jesus é o verdadeiro e o melhor Abraão. Enquanto Abraão tentou salvar a sua própria vida, enganando os outros, Jesus entregou a sua vida para salvar os outros. Enquanto Abraão colocou a sua esposa em risco para se proteger, Jesus, que é o verdadeiro noivo, deu a sua vida para resgatar a sua noiva, que é a igreja. Se Deus não abandonou Abraão, Ele também não nos abandonará agora. Sobretudo agora que Cristo já pagou o preço por nossos pecados. Nossa segurança não está em nossos esforços, em nossa inteligência, ou em nossa capacidade de manipular situações. Nossa segurança está na cruz de Cristo, onde o Filho de Deus garantiu que nunca nós seríamos abandonados. Por isso eu te pergunto, onde você tem colocado a sua confiança? Em seus planos, no seu controle, na sua capacidade de evitar problemas, na sua capacidade de resolver coisas, ou na obra perfeita de Jesus Cristo? O Evangelho nos chama a abandonar a ilusão de controlar todas as coisas e descansar na obra consumada de Cristo. Por isso eu te pergunto, você está disposto a fazer isso hoje? A descansar e confiar na obra consumada de Cristo? Por isso, a boa notícia do Evangelho é que Deus nos convida a confiar nele, somente nele. Não apenas porque ele foi fiel a Abraão, mas porque ele foi fiel, enviando Jesus Cristo, que foi fiel até a morte e morte de cruz. E se Cristo foi fiel para nos salvar, esse mesmo Cristo é fiel para nos sustentar até o fim. Você crê nisso? Precisamos demonstrar de forma prática a nossa confiança na obra de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de descansar. Hoje é o domingo do Senhor. E não é o descanso somente para o nosso corpo, mas é o dia do descanso da nossa alma. Porque é o dia em que nós nos lembramos comunitariamente, coletivamente do Evangelho e descansamos na fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Como você tem vivido? Confiando no seu próprio braço, na sua própria esperteza, na sua própria sabedoria e experiência? Ou você tem descansado na graça e na fidelidade de Deus?
Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça que nos sustenta. Que o Senhor possa aplicar, Senhor Deus, a tua palavra aos nossos corações. Que a gente não venha buscar caminhos distantes daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Que possamos confiar plenamente na tua vontade, confiar plenamente na tua palavra, Senhor Deus, e não buscar atalhos que nos levam para distante do Senhor. Se há pessoas aqui que ainda não conheciam o teu evangelho, que viviam até esse momento confiando na sua própria justiça, nas suas próprias obras, que o Senhor possa abrir o coração e a mente dessas pessoas e eles possam compreender que o teu chamado para nós é de descanso. É um chamado de obediência, mas sobretudo um chamado de descanso, em descansar. Que tudo aquilo que nós precisávamos, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos em Cristo somente. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.